Sabe aquele momento em que você percebe que sua vida inteira estava sendo uma mentira? O meu veio numa noite de quinta-feira, enquanto eu lavava a louça do jantar. Ana entrou na cozinha e disse que precisávamos conversar. 7 anos de casamento te ensinam a ler o tom de voz. E o dela tinha aquela tensão que significava que nada de bom estava por vir. Eu não imaginava que 3 meses depois, uma simples mensagem com 2 rostos mudaria tudo de novo. Mas dessa vez, não seria eu o humilhado. Se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que está vivendo isso agora, fica até o final. Essa história tem reviravoltas que você não vai esperar. E se você gosta de histórias reais sobre recomeços e justiça natural, se inscreve no canal. Isso ajuda demais. Eu estava guardando os últimos pratos na máquina de lavar quando Ana entrou na cozinha. Não de forma casual, sabe? Era aquela entrada ensaiada, calculada. Ela puxou uma cadeira da mesa e sentou, as mãos entrelaçadas na frente do corpo. Postura de quem vem dar notícia ruim. Precisamos conversar, ela disse. Fechei a torneira e me virei para ela. 7 anos casados criam uma espécie de radar emocional. Você sente a tempestade antes dela chegar. E naquele momento, o ar na cozinha estava eletricamente carregado. Sobre o quê? Perguntei, secando as mãos no pano de prato. Ana respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Preciso ser honesta com você. Tenho pensado muito no Ricardo ultimamente. Ricardo, o ex-namorado da faculdade, o cara que ela namorou por 3 anos antes de me conhecer. Aquele nome que ela mencionava com uma frequência levemente desconfortável ao longo dos anos, sempre seguido de "ah, mas é só amizade" ou "a gente só se segue no Instagram". Tá, falei, mantendo a voz neutra. E por que você está me contando isso? Porque acho que ainda tenho sentimentos por ele, sentimentos fortes. Ela me olhou como se esperasse que eu desmoronasse ali mesmo, como se aquela confissão fosse me quebrar em pedaços pequenos que ela poderia colar de volta da forma que quisesse. A gente voltou a conversar, continuou ela. No começo era só amizade, mensagens casuais, sabe? Mas foi se tornando mais. Agarrei a borda da pia. Há quanto tempo isso está acontecendo? 3 meses. 3 meses. 90 dias. Praticamente um trimestre da minha vida vivendo numa mentira enquanto minha esposa cultivava sentimentos pelo ex dela. De repente, tudo fez sentido. As noites em que ela ficava até tarde no celular. O interesse repentino em sair mais com as amigas. A forma como ela se afastava quando eu tentava tocá-la. "E o que você quer?" perguntei. Ana endireitou a postura, ganhando confiança. "Quero que você lute por mim. Quero que você me mostre que pode ser melhor." Eu quase ri da audácia. "Melhor como? O Ricardo tem uma confiança, uma presença. Você precisava aprender com isso. Ser mais como ele. Deixa eu ver se entendi." Falei devagar. "Você está me dizendo que passou 3 meses conversando com seu ex, desenvolvendo sentimentos por ele, e agora quer que eu me torne mais parecido com ele? Que eu aprenda a ser como o cara com quem você está me traindo emocionalmente?" "Não é traição", ela protestou. "Eu não fiz nada físico." "Ah, então tá tudo bem então", ironizei. "Só traição emocional." "Muito melhor. Você está sendo dramático." "Não", falei, sentindo uma clareza que não tinha há muito tempo. "Não vou fazer isso." Os olhos dela se arregalaram. "Como assim não vai fazer isso? Não vou competir com seu ex-namorado. Não vou fazer teste para continuar sendo seu marido. Ou você quer esse casamento ou não quer. Simples assim." Ana se levantou, o rosto vermelho. "Você está sendo totalmente injusto. Eu estou te dando uma chance aqui." "Chance de quê? De implorar para você ficar enquanto você me compara com outro homem? Isso não é uma chance, Ana. Isso é humilhação.
Se é assim que você se sente, ela disse, a voz tremendo de raiva, talvez eu devesse ir ficar com o Ricardo por um tempo, para você ter tempo de pensar no que você está jogando fora. Olhei para ela. Realmente olhei. Tentei encontrar algum resquício da mulher que eu tinha conhecido 8 anos atrás, num evento corporativo chato, onde a gente se esbarrou no bar e acabou conversando a noite inteira. Aquela Ana tinha um sorriso sincero e falava sobre seus sonhos com entusiasmo genuíno. A mulher na minha frente agora era uma estranha usando o rosto dela. Se você sair por aquela porta para ir para ele, falei calmamente, não espere que ela esteja aberta quando você voltar. Ana pegou a bolsa do balcão. Você vai mudar de ideia. Você sempre muda. Mas eu não disse mais nada, só fiquei ali observando enquanto ela subia as escadas. Ouvi ela se movendo no quarto, abrindo gavetas, arrastando a mala. 20 minutos depois, ela desceu com 2 malas grandes. Vou voltar pro resto das minhas coisas, quando você se acalmar e a gente puder conversar como adultos, ela disse, parada na porta. Continuei em silêncio. Ela esperou, provavelmente achando que eu ia parar ela, pedir desculpas, implorar. Quando percebi que eu não ia fazer nada disso, ela balançou a cabeça e saiu. Ouvi o carro ligar. Ouvi ela sair da garagem rápido demais, as rodas cantando levemente no asfalto. Depois, silêncio. Terminei de arrumar a cozinha. Limpei os balcões, organizei as cadeiras, sentei na mesa com o meu celular e abri o e-mail. Meu colega de trabalho, o Pedro, tinha me dado o contato de um advogado ano passado, quando o casamento dele implodiu. Dr. Marcelo Tavares. Escrevi um e-mail curto pedindo uma consulta. Depois subi para o quarto. O closet dela tinha espaços vazios, onde ela tinha pegado roupas às pressas. A caixa de joias tinha sumido. A foto emoldurada do nosso casamento ainda estava na mesinha de cabeceira dela. Eu peguei e olhei por um longo momento. A gente parecia feliz naquela foto. Jovens, ingênuos talvez. Eu, com aquele sorriso bobo de quem acha que encontrou a pessoa certa. Ela, linda no vestido branco, olhando para a câmera com aquele brilho nos olhos. Coloquei a foto virada para baixo dentro da gaveta e fechei. Na manhã seguinte, liguei para o escritório dizendo que estava doente. Não porque eu estava desmoronando, mas porque tinha coisas práticas para resolver. A assistente do Dr. Tavares me ligou de volta em menos de 1 hora e marcou para aquela mesma tarde. O escritório dele ficava num prédio discreto no centro. Nada de piso de mármore ou arte cara nas paredes. Só uma sala de espera pequena com cadeiras gastas e revistas desatualizadas. Doutor Tavares era um cara na casa dos 50, cabelo grisalho e aperto de mão firme. Ele me ouviu explicar a situação inteira, fazendo anotações, fazendo perguntas diretas. Ela já entrou com algum processo? Ele perguntou. Não, falei. Ela acha que vai voltar. Ele assentiu. Então você tem a vantagem do tempo. Deixa eu preparar os documentos. Quando você estiver pronto para seguir em frente, a gente entra com tudo imediatamente. Estou pronto agora. Ele me estudou por um momento. Tem certeza? Não tem chance nenhuma de reconciliação? Ela me disse para ser mais parecido com o ex-namorado dela. Ela está morando na casa dele agora. Tenho certeza. Entendi. Ele fez outra anotação. Vou ter os documentos iniciais prontos até o fim da semana. Saí do escritório dele me sentindo mais leve do que tinha me sentido em meses, talvez anos. Naquela noite, comecei a fazer um inventário mental da casa. O que era meu, o que era dela, o que a gente tinha comprado junto. Abri uma conta bancária nova e redirecionei meu salário. Mudei a senha das contas de streaming que a gente compartilhava. Passos pequenos, práticos. Meu celular ficou em silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem dela. Parte de mim se perguntava se ela estava esperando eu rachar primeiro, mandar aquela mensagem desesperada pedindo para ela voltar.
mas eu tinha falado sério. Eu estava cansado de fazer teste para o meu próprio casamento. 3 dias depois, voltei a me encontrar com o doutor Tavares para revisar os papéis do divórcio. Tudo estava bem direto, já que a gente não tinha filhos e eu tinha documentado todos os nossos bens com cuidado. Uma vez que você notificar ela com esses papéis, não tem volta, Dr. Tavares disse. Você está confortável com isso? Assinei meu nome na linha pontilhada. Completamente. A primeira semana foi a mais difícil, vou admitir. A casa parecia silenciosa demais. Eu continuava esperando ouvir a voz dela, os passos dela. Mas na segunda semana, comecei a apreciar o silêncio. Eu podia assistir o que quisesse, comer o que quisesse, ir e vir sem ter que explicar nada para ninguém. Comecei a aceitar convites que vinha recusando há anos, porque Ana sempre tinha alguma desculpa de por que a gente não podia ir. Fui na noite de pôquer do meu amigo Carlos. Voltei para a academia, algo que eu tinha deixado de lado porque ela reclamava do custo da mensalidade. Eu não estava tentando me tornar uma pessoa diferente. Estava só lembrando quem eu era antes de passar 7 anos tentando fazer outra pessoa feliz. E percebi algo importante. Eu não sentia falta dela. Sentia falta da ideia dela, da versão dela com quem eu tinha casado. Mas aquela pessoa tinha desaparecido em algum lugar pelo caminho, substituída por alguém que achava aceitável me pedir para competir com o ex-namorado dela pela afeição dela. Na terceira semana, fui num evento comunitário no parque. Uma coisa casual com food trucks e música local. Estava pegando um hambúrguer quando ouvi alguém chamar meu nome. Me virei e vi Marina e Beatriz, 2 mulheres que faziam parte do círculo íntimo da Ana há anos. Elas tinham estado no nosso casamento, vinham nos nossos churrascos, estavam sempre por perto nas noites de meninas. Oi, Marina disse, parecendo genuinamente surpresa de me ver. A gente não esperava encontrar você aqui. Só tomando um ar, falei. Como vocês estão? Elas trocaram um olhar e Beatriz falou, a gente tá bem. Olha, a gente soube o que aconteceu, que ela saiu e tudo mais. Fiquei levemente tenso. Faz umas 3 semanas agora. A gente queria que você soubesse, Marina disse cuidadosamente, que achamos que ela perdeu a cabeça. O que ela fez, o que ela te disse, não tá certo. Aquilo me pegou desprevenido. Eu agradeço. A gente está falando sério, Beatriz acrescentou. A gente conhece ela há muito tempo, mas o que ela fez passou dos limites. Na verdade, a gente parou de falar com ela semana passada. Sério? Ela nos ligou chorando sobre o Ricardo ser diferente do que ela lembrava, Marina explicou. E a gente disse que não estava interessada em ser sistema de suporte dela depois do que ela fez com você. Conversamos por mais um tempo. Elas eram genuínas, diretas, e honestamente foi bom ter alguém validando que eu não era louco por me recusar a participar dos joguinhos dela. Você devia se juntar a gente, Marina disse, apontando para onde uma banda estava se preparando. A gente só está aqui para curtir a música e o tempo bom. Eu fui. E pela primeira vez em semanas eu realmente me diverti. Quando chegou no final do mês, eu tinha uma rotina. Trabalho, academia, atividades sociais. Os papéis do divórcio estavam prontos para serem entregues, só esperando o momento certo. Eu tinha ouvido através de amigos em comum que as coisas não estavam indo bem com o Ricardo. Aparentemente, ser o plano B de alguém não era tão atraente quando você percebia que era exatamente isso. Eu não me importava. Minha vida estava seguindo em frente e pela primeira vez em muito tempo eu era quem estava no controle dela. Então meu celular vibrou com uma mensagem do número dela. 3 meses de silêncio e agora isso. Li 2 vezes para ter certeza que não estava entendendo errado. Só se desculpa sinceramente e eu graciosamente volto a ser sua esposa. Fiquei olhando para a tela. A audácia era quase impressionante.
Ela tinha saído de casa, se mudado para o apartamento do ex dela e agora esperava que eu me desculpasse e a recebesse de volta. Tranquei o celular e coloquei virado para baixo na mesa. Não respondi. Não naquele dia. Não naquela semana. Porque algumas mensagens não merecem a dignidade de uma resposta. Preciso voltar um pouco e explicar como esses 3 meses realmente foram, porque não eram o que Ana provavelmente imaginava. A primeira coisa que fiz depois que ela saiu foi limpar a casa. Não só arrumar, eu digo realmente limpar. Passei por cada cômodo, cada armário, cada gaveta. Encontrei coisas que eu tinha esquecido que a gente tinha. Bugigangas do início do casamento que tinham ficado enterradas debaixo de anos de acúmulo. Ensaquei as roupas que ela deixou para trás e coloquei na garagem. Tirei todas aquelas almofadas decorativas que ela insistia que precisávamos em cada móvel. Reorganizei a sala para que a TV ficasse realmente visível do sofá, em vez daquele ângulo estranho que ela preferia, porque ficava melhor para os convidados. Mudanças pequenas, mas faziam o espaço parecer meu de novo. O trabalho me manteve ocupado durante o dia. Eu tinha estado fazendo o mínimo esforço por meses, talvez anos, porque voltar para casa drenava qualquer energia que me sobrava. Mas agora comecei a me engajar de verdade de novo. Me voluntariei para um projeto que envolvia viajar para o nosso escritório em Campinas 1 vez por semana. Me tirava de casa, me dava algo em que focar. E, honestamente, era bom estar fazendo algo que importava de novo. O projeto era um redesenho completo de um complexo comercial. Algo grande, visível, o tipo de coisa que poderia realmente impulsionar minha carreira. Antes, eu teria hesitado em aceitar por causa das viagens semanais. Ana sempre reclamava quando eu precisava viajar. Dizia que eu a estava deixando sozinha, que eu não priorizava nosso casamento. Agora, eu podia simplesmente dizer sim e ir. Carlos me convidou para o pôquer naquela primeira sexta-feira. Eu quase disse não por hábito, daí lembrei que não precisava mais pedir permissão para ninguém. Vou estar lá, falei para ele. Eram só 5 caras sentados em volta da mesa de jantar do Carlos, bebendo cerveja e zoando uns aos outros enquanto jogávamos. Nada sofisticado, mas eu ri mais naquela noite do que tinha rido em meses. Ninguém perguntou sobre a Ana. Ninguém me tratou como se eu estivesse quebrado. A gente só jogou cartas. Você deveria vir semana que vem também, Carlos disse quando eu estava saindo. Você é péssimo de blefe, mas a gente gosta de pegar seu dinheiro. Voltei na semana seguinte, e na outra, e virou rotina. A academia aconteceu porque eu passei dirigindo em frente ao lugar no caminho de volta do trabalho e lembrei que costumava levantar peso na faculdade. Costumava até gostar. Ana sempre reclamava do custo. Dizia que a gente precisava economizar, mesmo gastando o dobro todo mês naquelas caixas de assinatura dela que vinham com produtos que ela nunca usava. Entrei e fiz matrícula de 3 meses. Comecei a ir 4 vezes por semana antes do trabalho. Era bom estar dolorido de novo, ter uma válvula física para tudo que eu estava processando. Por volta da 4ª semana, esbarrei no Alberto, um cara com quem eu era amigo antes de casar. A gente se afastou ao longo dos anos, principalmente porque Ana nunca gostou dele. Dizia que ele era imaturo, má influência, qualquer desculpa que ela precisasse. A gente tomou um café e colocou a conversa em dia. Ele tinha ficado noivo, estava planejando um casamento para o ano que vem, parecia genuinamente feliz. Cara, faz uma eternidade que não te vejo, ele disse. O que você tem feito? Dei para ele a versão resumida. Ele ouviu sem interromper, depois balançou a cabeça. Isso é pesado, mas honestamente, você parece melhor do que da última vez que te vi. Quando foi isso? Na sua festa de aniversário 3 anos atrás. Você parecia miserável a noite inteira. Pensei naquela festa. Ana tinha insistido em planejar. Convidou principalmente as amigas dela. Ficou irritada quando eu quis sair cedo da minha própria comemoração.
Isso faz sentido, falei. Alberto e eu começamos a nos encontrar regularmente depois disso. Às vezes só para tomar café. Às vezes para assistir jogo num bar. Uma vez para ver um show que Ana teria odiado. Me lembrou que eu costumava ter uma vida fora, de tentar manter ela feliz. O evento comunitário, onde esbarrei na Marina e Beatriz, foi na quinta semana. Como mencionei antes, eu não esperava vê-las e definitivamente não esperava que elas tivessem cortado laços com a Ana. Ela ligou pra gente depois da primeira semana. Marina explicou enquanto a gente sentava na grama assistindo a banda. Queria que a gente te dissesse que você estava sendo teimoso e precisava pedir desculpas. A gente disse que não ia se envolver. Daí, ela ligou de novo 2 semanas depois. Beatriz continuou. Disse que o Ricardo não era o que ela lembrava, que ele estava sendo controlador e exigente. Perguntou se a gente achava que você ia aceitar ela de volta se ela voltasse para casa. O que vocês disseram? Perguntei, que ela provavelmente deveria descobrir o que ela realmente quer antes de te arrastar por mais caos. Marina disse. Ela não gostou dessa resposta. Começou a surtir sobre como a gente era para ser amiga dela, como a gente era para apoiar ela. A gente disse para ela que amizade não significa apoiar alguém quando está tratando as pessoas mal. Beatriz acrescentou. Ela desligou na nossa cara. Daí mandou um monte de mensagens sobre como a gente tinha traído ela. A gente bloqueou ela depois disso. Eu apreciei a honestidade delas. Teria sido fácil ficarem neutras, continuarem jogando para os dois lados. Em vez disso, elas fizeram uma escolha baseada em princípio. Trocamos números antes de ir embora naquele dia. Marina mencionou que tinha uma noite de trívia num bar local às quintas, se eu estivesse interessado. Falei que ia pensar. Fui naquela quinta, depois na próxima. Daí virou uma coisa regular. Não era romântico, nada disso. Só pessoas se divertindo, não andando em ovos uns com os outros. Marina trabalhava como fisioterapeuta. Beatriz fazia algo com análise de dados para uma seguradora. As duas eram inteligentes, engraçadas e diretas de um jeito que eu tinha esquecido que as pessoas podiam ser. Elas não jogavam joguinhos, nem diziam uma coisa querendo dizer outra. Sua esposa fazia isso constantemente, Beatriz disse numa noite quando a gente estava falando sobre estilos de comunicação. Ela dizia pra gente que estava tudo bem com algo. Daí reclamava sobre aquilo por semanas depois. Era exaustivo. Ela fazia a mesma coisa comigo, falei. Eu parei de conseguir distinguir o que ela realmente queria do que ela dizia que queria. Esse não é um jeito saudável de viver, Marina disse simplesmente. No segundo mês, eu tinha os papéis do divórcio prontos para ir. Dr. Tavares tinha tudo rascunhado, revisado e preparado para entrar. Eu só precisava dar a palavra. Você está esperando algo específico? Ele perguntou durante uma das nossas conversas de acompanhamento. Só me certificando que tenho certeza, falei para ele. E tem. Pensei sobre isso, pensei sobre a vida que eu tinha construído nas últimas 8 semanas. Os amigos com quem tinha reconectado, as atividades que tinha começado a curtir de novo, a ausência de tensão constante na minha própria casa. Sim, falei, tenho certeza. Então a gente pode notificar ela quando você estiver pronto. Vamos esperar até o 3º mês, falei. Quero ver se ela entra em contato primeiro. Eu tinha um palpite de que ela ia, que a coisa com o Ricardo ia desabar e ela ia vir rastejando de volta, esperando que eu estivesse esperando de braços abertos. E eu queria ver exatamente como ela ia abordar isso. Na 10ª semana, comecei a receber mensagens da mãe dela. Breves, perguntando como eu estava, esperando que a gente pudesse resolver as coisas. Mantive minhas respostas educadas, mas não comprometidas. Eu não tinha nada contra os pais dela, mas não ia fingir que estava tudo bem. Marina e Beatriz tinham se tornado amigas genuínas até esse ponto.
A gente saía para jantar uma vez por semana, às vezes só nós três, às vezes com outras pessoas que elas conheciam. Era casual, fácil. Ela vai pirar quando descobrir que a gente está saindo com você, Beatriz disse numa noite enquanto a gente comia hambúrguer. Por que ela ia descobrir? Perguntei. Porque ela sempre descobre de tudo, eventualmente, Marina disse. Ela tem gente em todo lugar que conta as coisas para ela. Então deixa ela descobrir, falei. A gente não está fazendo nada errado. Não, Beatriz concordou, mas ela não vai ver dessa forma. Na 11ª semana, recebi uma ligação do irmão dela. Ele sempre foi decente comigo. Nunca tomou lado nas nossas discussões. E aí, cara, só dando um alô, ele disse. A mãe tá preocupada com você. Eu tô bem, falei para ele. Melhor do que bem, na verdade. Que bom. Olha, eu não sei o que tá rolando com a minha irmã, mas seja lá o que você decidir fazer, eu entendo. Você foi paciente com ela por muito tempo. Eu apreciei aquilo mais do que ele provavelmente sabia. 12ª semana. 3 meses completos desde que ela saiu. Eu estava jantando com Marina e Beatriz num lugar casual, no centro, quando meu celular começou a vibrar. Olhei para a tela. O nome dela. Deixei ir para o correio de voz. Vibrou de novo 30 segundos depois. Uma mensagem dessa vez. Só se desculpa sinceramente e eu graciosamente volto a ser sua esposa. Li em voz alta para Marina e Beatriz. As duas ficaram me olhando. Você tá brincando, Marina disse. É o que tá dizendo. A cara de pau dessa mulher, Beatriz murmurou. Ela te trai emocionalmente, te deixa pelo ex dela e agora espera que você se desculpe. Coloquei meu celular virado para baixo na mesa. Ela pode esperar o que ela quiser. Você não vai responder? Marina perguntou. Nem a pau. Meu celular vibrou mais 3 vezes durante o jantar. Ignorei todas. Quando a gente saiu do restaurante, finalmente olhei as mensagens. Eu sei que você está recebendo essas. E você está sendo infantil. Tudo bem, seja teimoso, mas eu cansei de joguinho. A gente precisa conversar. Mostrei para Marina e Beatriz enquanto a gente caminhava para os nossos carros. Ela está entrando em parafuso, Beatriz observou. Vai ser interessante. O que você vai fazer? Marina perguntou. Nada, falei. Absolutamente nada. E eu estava falando sério. Porque depois de 3 meses reconstruindo minha vida, eu tinha aprendido algo importante. Silêncio é a resposta mais poderosa que você pode dar para alguém que espera que você corra atrás. As mensagens continuaram chegando pelos próximos dias. Eu não lia a maioria delas imediatamente. Checava meu celular quando eu sentia vontade, via o nome dela e simplesmente deslizava a notificação para longe. No 3º dia, o tom tinha mudado de exigente para confuso. Por que você não está me respondendo? Aconteceu alguma coisa com você? Seu silêncio é cruel. Eu quase ri dessa última. Meu silêncio era cruel, mas ela sair de casa para morar com o ex-namorado dela era aparentemente aceitável. Carlos percebeu que eu estava de humor melhor do que o normal na noite de pôquer. Você ganhou na loteria ou algo assim? Ele perguntou quando eu ganhei uma rodada. Só curtindo a paz e o sossego, falei. Problemas com mulher acabaram? Chegando lá. Quinta-feira à noite, Trivia voltou. Marina, Beatriz e eu tínhamos desenvolvido um ritmo sólido como time. Marina era imbatível em cultura pop e questões médicas. Beatriz dominava qualquer coisa relacionada a números. E eu cobria esportes e história. A gente estava em 2º lugar, entrando na rodada final, quando meu celular começou a vibrar repetidamente na mesa. Virei ele para baixo para silenciar, mas não antes da Marina ver a tela. É ela de novo? Ela perguntou. Aham. Quantas mensagens já vai? Perdi a conta lá pelas 20. Beatriz se inclinou. Posso ver? Destraquei meu celular e entreguei para ela. Ela rolou pelas mensagens recentes, as sobrancelhas subindo mais alto a cada uma. Nossa,
ela disse. Ela está realmente comprometida com essa narrativa de que você é o problema. O que ela está dizendo agora? Marina perguntou. Beatriz leu algumas em voz alta. Eu te dei tempo suficiente para se acalmar. Para de ser dramático e me liga. Eu tô pronta para te perdoar por como você agiu, mas você precisa me encontrar no meio do caminho. Eu e o Ricardo percebemos que somos melhores como amigos, então não tem motivo para a gente não consertar isso. Ela tá pronta para perdoar ele, Marina repetiu devagar. Por como ele agiu, é o que tá dizendo. Peguei meu celular de volta e coloquei no bolso. A questão final apareceu. A gente não ganhou aquela noite. Ficamos em terceiro. Mas eu não me importei. Eu estava exatamente onde eu queria estar, fazendo exatamente o que eu queria fazer, com pessoas que não esperavam que eu pedisse desculpas por existir. Depois da trívia, pegamos um jantar tardio numa lanchonete ali perto. O tipo de lugar com bancos de vinil rachado e café que tinha gosto de que estava sentado desde a manhã. Mas os hambúrgueres eram sólidos e ficava aberto até as 2 da manhã. Então, qual é o seu plano? Beatriz perguntou enquanto a gente esperava a comida. Continuar ignorando ela até eu notificar ela com os papéis do divórcio, falei. O que deve ser qualquer dia desses agora. Dr. Tavares só está esperando o meu sinal verde. Você realmente vai fazer isso? Marina perguntou. Por que eu não faria? Não sei. 7 anos é muito tempo. Algumas pessoas pelo menos ouviriam ela. Eu ouvi ela, falei. 3 meses atrás, quando ela me disse que eu precisava ser mais parecido com o ex-namorado dela. Foi tudo que eu precisei ouvir. Beatriz assentiu. Justo. Meu celular vibrou de novo. Dessa vez eu olhei. A gente precisa conversar pessoalmente. Isso tá ficando ridículo. Mostrei para elas. Ela tá ficando desesperada. Beatriz observou. Ótimo, falei. E era sério. O fim de semana chegou e decidi encarar um projeto que eu vinha adiando desde que ela saiu. O quarto de hóspedes tinha virado um depósito das coisas dela ao longo dos anos. Caixas de roupas que ela nunca usava. Decorações para feriados que ela insistia em celebrar, mas nunca realmente ajudava a montar. Presentes de gente que ela não gostava, mas se sentia obrigada a guardar. Passei o sábado separando tudo, fazendo pilhas. Ficar, doar, jogar fora. A maior parte foi para pilha de doação. No domingo à tarde, o quarto estava vazio, exceto pelos móveis. Fiquei na porta olhando para o espaço em branco e me senti mais leve. Meu celular tocou. Não uma mensagem dessa vez. Uma ligação real. Deixei ir para o correio de voz. Depois ouvi a mensagem. Tudo bem, eu entendi. Você está chateado. Mas isso está ficando velho. Eu cometi um erro. Eu admito. O Ricardo não era quem eu achava que era. Mas isso não significa que a gente joga fora tudo que a gente construiu junto. Me liga de volta para a gente conversar como adultos. Deletei o correio de voz. Segunda de manhã, passei no escritório do Dr. Tavares antes do trabalho. Tô pronto, falei para ele. Notifica ela hoje, se conseguir. Ele assentiu e pegou a pasta. Vou mandar o oficial de justiça entregar até o fim do expediente. Você tem certeza que não quer dar um aviso para ela? Ela vai descobrir quando receber. Justo. Onde a gente notifica ela? Dei para ele o endereço do Ricardo. Eu tinha descoberto fácil através de amigos em comum. Se ela queria ficar lá, era lá que os papéis deviam ir. Dr. Tavares anotou. Isso provavelmente vai gerar uma reação. Tô contando com isso. Fui para o trabalho me sentindo como se um peso tivesse sido tirado. Isso vinha se arrastando por 3 meses e finalmente estava andando para frente. Meu celular ficou quieto a maior parte do dia. Ou ela estava desistindo das mensagens, ou estava planejando outra coisa. Eu não me importava qual. Lá para as 4, recebi uma mensagem do Dr. Tavares. Papéis entregues. Ela assinou às 15h47. Mandei de volta um joinha e voltei para o trabalho. A reação veio mais rápido do que eu esperava.
Às 5h30, meu celular estava tocando. Rejeitei a ligação. Tocou de novo e imediatamente. Rejeitei de novo. Daí as mensagens começaram a inundar. Você tá falando sério agora? Você entrou com divórcio sem nem conversar comigo? Isso é insano! Me liga agora. Você não pode fazer isso. Eu vou aí hoje à noite. A gente vai resolver isso. Li essa última 2 vezes. Ela estava planejando aparecer em casa. Perfeito. Liguei para Marina. Oi, pergunta aleatória. Falei quando ela atendeu. O que você e a Beatriz vão fazer hoje à noite? Nada específico. Por quê? Querem vir na minha casa? Minha ex acabou de receber os papéis do divórcio e está ameaçando aparecer. Prefiro não lidar com ela sozinho. Marina ficou quieta por um segundo. Você quer a gente lá como testemunha, mas como apoio moral. E sim, testemunha não faria mal. A gente tá aí em 1 hora. Parei e peguei pizza no caminho de casa. Se isso ia ser um confronto, a gente podia pelo menos comer primeiro. Marina e Beatriz apareceram às 6h45. Eu já tinha explicado a situação em mais detalhes por mensagem, então elas sabiam o que podia estar vindo. Parece que a gente está se preparando para a batalha, Beatriz disse enquanto a gente se instalava na sala com a pizza. Só uma conversa, falei. Uma conversa onde ela descobre que eu não sou a bagunça desesperada que ela provavelmente esperava. Quando você acha que ela vai aparecer? Marina perguntou. Conhecendo ela, logo. Ela não gosta de esperar quando quer algo. A gente comeu e conversou sobre coisas normais. Trabalho, planos para o fim de semana, a estratégia do time de trivia para a semana que vem. Parecia bom, natural, como se fosse só uma noite normal com amigos. Meu celular vibrou às 7h30. Tô há 10 minutos. É bom você estar em casa. Mostrei a mensagem para Marina e Beatriz. Lá vamos nós, Marina disse. Você tá bem? Beatriz me perguntou. Melhor impossível, falei. Honestamente, eu tô esperando por isso faz 3 meses. A gente arrumou as caixas de pizza e se acomodou na sala. Eu sentei na poltrona, Marina e Beatriz no sofá. Casual, confortável, às 7h40, ouvi um carro entrar na garagem. Depois, uma porta bater. Passos na entrada. A campainha tocou. Olhei para Marina e Beatriz. Vocês se importam de atender? Marina sorriu. De jeito nenhum. Ela se levantou e caminhou até a porta. Beatriz ficou no sofá, perfeitamente relaxada. Ouvi a porta abrir. Depois silêncio. Depois a voz da Ana, confusa e afiada. O que você está fazendo aqui? Que bom te ver também, Marina disse calmamente. Entra. Mais passos. Ana apareceu na porta da sala e a expressão no rosto dela valeu cada mensagem ignorada da última semana. Ela tinha ficado completamente pálida. Os olhos dela pularam de Marina para Beatriz para mim, depois de volta. O que é isso? Ela perguntou, a voz tensa. Parece o quê? Falei. Ela ficou olhando para as antigas amigas dela sentadas confortavelmente no meu sofá. Depois para mim, na poltrona que eu tinha movido para uma posição melhor depois que ela saiu. Você tá brincando comigo, ela disse. Nem um pouco, respondi. Isso ia ser interessante. Ana ficou congelada na porta, o rosto dela alternando entre choque, raiva e algo perto de pânico. Os olhos dela continuavam se movendo entre Marina e Beatriz, como se ela estivesse tentando resolver um quebra-cabeça que não fazia sentido. Há quanto tempo isso está acontecendo? Ela finalmente perguntou, a voz tremendo. Há quanto tempo o que está acontecendo? Perguntei, mantendo o tom neutro. Isso, ela gesticulou freneticamente para os 3. Você e elas na minha casa? Sua casa? Levantei uma sobrancelha. Você saiu 3 meses atrás. Tá morando no apartamento do Ricardo desde então. Isso deixou de ser sua casa no dia que você foi embora. A gente ainda é casado, ela disparou. Não por muito tempo, falei. Você recebeu os papéis hoje.
Assumo que é por isso que você está aqui. Ela puxou o envelope da bolsa e jogou na mesinha de centro. Você realmente entrou com o divórcio sem nem tentar resolver as coisas. Resolver exatamente? Você me deixou pelo seu ex-namorado. Eu não te deixei por ele. Eu precisava de espaço para pensar. Beatriz soltou uma risada curta. Não foi isso que você disse pra gente quando ligou chorando porque o Ricardo não estava te tratando como uma princesa? A cabeça da Ana virou para Beatriz. Você não tem direito de estar aqui, nenhuma de vocês. Vocês eram para ser minhas amigas. A gente era suas amigas, Marina disse uniformemente, até você tentar usar a gente como mensageiras para manipular seu marido. Amigas não fazem isso. Então o quê? Vocês decidiram sair com ele? Que conveniente. Na verdade, a gente se esbarrou por acidente, falei. Acontece que quando você para de gastar toda a sua energia tentando agradar alguém que nunca está satisfeito, você tem tempo para desenvolver uma vida social. Ela se virou de volta para mim e eu pude ver ela tentando recuperar o controle da situação. Ela alisou o cabelo, endireitou os ombros, suavizou a expressão. A gente pode conversar em particular? Ela perguntou. Por favor? Qualquer coisa que você precisa dizer, você pode dizer na frente delas. Isso é entre a gente. Nosso casamento. Não existe mais casamento, falei simplesmente. Você acabou com ele quando saiu por aquela porta para ficar com o Ricardo. Eu só estou oficializando. Eu cometi um erro, ela disse, e a voz dela rachou. O Ricardo não era quem eu lembrava. Ele era controlador e possessivo, e nada como o que a gente tinha. O que a gente tinha, repeti. Você quer dizer o casamento onde você me disse que eu precisava ser mais parecido com outro homem? Onde você me comparou com seu ex e achou que eu não era suficiente? É isso que você quer de volta? Eu estava confusa. Eu não quis dizer aquelas coisas. Sim, você quis. E tudo bem, você pode sentir o que você sentir. Mas você não pode voltar aqui depois de 3 meses e esperar que eu esqueça tudo o que aconteceu. Ela olhou para Marina e Beatriz de novo. E vocês duas estão bem com isso? Sentadas aqui, no que costumava ser minha casa, agindo como se pertencessem aqui? A gente está aqui porque ele pediu, Marina disse, como amigas. Nada mais, nada menos. Eu não acredito nisso nem por um segundo. Acredita no que você quiser, falei. Não muda nada. O rosto da Ana estava ficando vermelho agora, do jeito que sempre ficava quando ela não conseguia o que queria. Sabe de uma coisa? Tudo bem, você quer brincar desse joguinho? Eu vou lutar contra esse divórcio. Vou tornar isso o mais difícil possível. Vai em frente, falei. Meu advogado já tem tudo documentado. Cada mensagem, cada correio de voz, a linha do tempo de você saindo, para onde você foi, quanto tempo você ficou. Você não tem base nenhuma. Eu posso tornar as coisas muito desconfortáveis para você. Mais desconfortável do que ser avisado que eu não sou bom o suficiente comparado com seu ex-namorado. Mais desconfortável do que passar 3 meses me perguntando se minha esposa vai voltar ou se ela decidiu que a paixão antiga é melhor. Eu já passei pelo desconfortável. Isso, gesticulei pela sala, isso é paz. Ela ficou me olhando como se estivesse vendo um estranho. Talvez estivesse. Talvez eu tivesse estado interpretando um papel por tanto tempo que ela tinha esquecido que tinha uma pessoa embaixo que tinha limites. Você está diferente, ela disse finalmente. Não, eu só cansei de fingir ser menor do que sou para fazer você se sentir maior. Beatriz se levantou. Acho que é hora de você ir. Ana olhou para ela com ódio puro. Você não manda em mim. Você está certa. Beatriz disse calmamente. Mas ele pode. E ele quer que você vá. Eu ainda não disse isso, apontei. Então diz, Ana me desafiou. Se você está tão acabado comigo, me manda ir embora. Me levantei e caminhei até a porta, segurando ela aberta. Vai embora. Só assim, depois de 7 anos?
Você foi embora 3 meses atrás. Isso aqui é só o fim formal de algo que acabou faz tempo. Ela pegou a bolsa e os papéis do divórcio. Você vai se arrepender disso. Quando você estiver sozinho e perceber o que você jogou fora, não vem chorar para mim. Não vou, falei. Eu te prometo isso. Ela caminhou até a porta, depois parou na minha frente. Eu poderia ter te perdoado, sabe? Por ser tão teimoso, por entrar com esses papéis sem falar comigo primeiro. Eu estava disposta a esquecer tudo. Que generoso da sua parte, falei. Mas eu não preciso do seu perdão. Eu não fiz nada errado. Você desistiu da gente. Não, você desistiu da gente quando decidiu que eu não era suficiente e foi procurar algo melhor. Como foi que deu, aliás? O Ricardo te chutou? Ou você finalmente percebeu que ele não estava interessado em ser seu plano B? A mandíbula dela travou. Isso não acabou. Sim, acabou. Ela olhou para Marina e Beatriz uma última vez. Espero que vocês estejam felizes, as duas. Vocês destruíram meu casamento. Marina se levantou agora também. Seu casamento já estava destruído. Você só não queria admitir. Ana balançou a cabeça e saiu. Eu a observei entrar no carro e dar ré rápido demais. Os pneus cantando levemente enquanto ela acelerava. Fechei a porta e me virei. Marina e Beatriz estavam me olhando. Você tá bem? Marina perguntou. Pensei sobre isso. Realmente pensei. E percebi que me sentia mais leve do que tinha me sentido em anos. Sim, falei. Tô bem. Aquilo foi intenso, Beatriz disse. Podia ter sido pior. Como? Eu podia realmente ter me importado com o que ela pensou. A gente sentou de volta na sala. Ninguém disse nada por 1 minuto. Daí Beatriz começou a rir. Você viu a cara dela quando entrou e viu a gente no sofá? Eu achei que ela ia desmaiar, Marina acrescentou. Eu sorri. Foi bem bom. Bem bom? Aquilo foi o destaque do meu mês. A gente acabou conversando por mais 1 hora. Não sobre a Ana, ou o divórcio, ou o drama. Só conversa normal sobre trabalho e planos e coisas idiotas que a gente tinha visto online. Lá pras 10, elas se prepararam para ir. Obrigado por estarem aqui, falei para elas na porta. Sempre que precisar, Marina disse. É isso que amigos fazem. Depois que elas foram embora, sentei na casa silenciosa. O confronto que eu tinha estado temendo por 3 meses tinha acabado, e tinha sido exatamente como eu esperava. Ela apareceu, esperando me encontrar desesperado e sozinho, pronto para aceitá-la de volta em qualquer condição que ela oferecesse. Em vez disso, me encontrou seguindo em frente. Não com alguém novo, não tentando substituir ela, só vivendo minha vida sem ela nela. Peguei meu celular e mandei mensagem para o Dr. Tavares. Ela recebeu os papéis, deu uma cena, mas acabou. Me avisa dos próximos passos. Ele respondeu em minutos. Ótimo. Ela tem 30 dias para responder. A gente segue a partir daí. 30 dias. Mais 1 mês, e esse capítulo inteiro estaria fechado. Eu conseguia aguentar isso. Os próximos dias foram silenciosos. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma visita surpresa. Imaginei que ela estava ou se reagrupando ou conversando com o próprio advogado dela. O trabalho continuou normalmente. Continuei indo para a academia, noites de pôquer, trívia com Marina e Beatriz. Minha rotina se manteve sólida. Daí a mãe dela ligou. Soube dos papéis do divórcio, ela disse. A voz cuidadosa. Era a hora. Ela me contou umas coisas sobre você e as amigas dela. Marina e Beatriz são amigas. Só isso. Ela parece achar que é mais do que isso. Ela pode achar o que ela quiser. Não torna verdade. A mãe dela suspirou. Não vou fingir que entendo tudo o que aconteceu entre vocês dois, mas queria que você soubesse que eu e o pai dela não te culpamos. A gente viu como ela te tratava às vezes. Aquilo me pegou de surpresa. Eu agradeço. Cuida de você, ela disse e desligou. 2 semanas depois, Dr. Tavares ligou. Ela respondeu aos papéis.
Não está contestando o divórcio, mas quer a casa e metade da sua aposentadoria. A casa é alugada, falei. E a gente só é casado faz 7 anos. Ela não tem direito à metade. Exatamente. O advogado dela está pescando. A gente vai contra-oferecer com uma divisão justa e ver o que acontece. Levou mais um mês de vai e vem, mas eventualmente chegamos num acordo. Ela ficou com alguns móveis, o carro dela que já estava pago e uma pequena porção das economias compartilhadas. Eu fiquei com o aluguel da casa, minha aposentadoria e todo o resto. O dia em que o divórcio foi finalizado, Dr. Tavares ligou para me dar os parabéns. Você é oficialmente solteiro, ele disse. Como se sente? Olhei em volta da minha sala. O espaço que eu tinha recuperado, a vida que eu tinha reconstruído, os amigos que eu tinha feito. Parece liberdade, falei. Soube através de conhecidos em comum que ela tinha se mudado para a casa dos pais, temporariamente. Que o Ricardo tinha cortado contato completamente com ela. Que ela tentou procurar velhas amigas e descobriu que a maioria não estava interessada. Eu não senti pena dela. Ela tinha feito suas escolhas, assim como eu tinha feito as minhas. Marina, Beatriz e eu mantivemos nossa rotina semanal. Noites de trívia, jantares ocasionais, coisas normais de amizade. Sem drama, sem complicações. Só pessoas que genuinamente gostavam da companhia uma da outra. Uma noite na trívia, Beatriz perguntou: "Você se arrepende do divórcio?" Pensei sobre isso honestamente. Nem uma vez, nem um pouco, nem um pouco. Me arrependo de ter ficado tanto tempo quanto fiquei, talvez. Mas de acabar com aquilo, melhor decisão que já tomei. Marina levantou o copo dela. A fazer escolhas difíceis, a gente bateu os copos. Meu celular ficava quieto esses dias. Nenhuma mensagem desesperada, nenhuma manipulação, ninguém exigindo que eu fosse alguém que não sou. Só paz. E honestamente, aquilo valia mais do que qualquer desculpa que ela poderia ter oferecido. O projeto em Campinas estava indo bem. Melhor do que bem, na verdade. Meu chefe tinha me chamado na semana anterior para conversar sobre uma possível promoção. Gerente de projeto, aumento salarial significativo, mais responsabilidade, mas também mais autonomia. Você tem estado fazendo um trabalho excepcional, ele disse. A equipe respeita você, os clientes gostam de trabalhar com você. Eu gostaria de oficializar isso. Aceitei na hora. Quando contei para Marina e Beatriz, no jantar daquela semana, elas insistiram em comemorar. É por isso que a gente brinda, Beatriz disse, levantando a cerveja dela. A você se livrando de peso morto e decolando. A gente riu. Era bom, era fácil, era o tipo de coisa que eu tinha esquecido que era possível. Num sábado à tarde, uns 5 meses depois do divórcio ter sido finalizado, eu estava reorganizando a garagem quando encontrei uma caixa de fotos antigas. Fotos do casamento, viagens que a gente tinha feito, festas de família. Sentei no chão da garagem e passei por elas. Tentei encontrar o momento em que tudo tinha dado errado. Tentei identificar quando Ana tinha mudado ou quando eu tinha parado de perceber quem ela realmente era. Mas olhando para as fotos, percebi algo. Não era que ela tinha mudado. Ela sempre foi assim. Eu só tinha escolhido não ver. Os sinais sempre estiveram lá. A forma como ela falava sobre o Ricardo com um brilho específico nos olhos. Como ela sempre precisava ser o centro das atenções. Como ela ficava irritada quando eu tinha opiniões fortes sobre qualquer coisa. Eu tinha passado 7 anos tentando moldar minha personalidade para caber na visão dela de quem eu deveria ser. E quando eu finalmente parei, ela não conseguiu lidar. Coloquei as fotos de volta na caixa e a coloquei numa prateleira alta. Não para esquecer, mas para lembrar. Lembrar que eu merecia mais do que ser o segundo lugar na própria vida de alguém. Naquela noite, Carlos organizou uma noite de churrasco. Tipo de coisa casual, onde todo mundo traz algo e a gente só fica no quintal conversando. Alberto foi. Marina e Beatriz foram.
alguns outros amigos que eu tinha reconectado ao longo dos meses. Estávamos todos sentados em volta da fogueira quando Alberto disse: "Você parece contente, cara." "Eu tô", falei para ele. "Nenhum arrependimento sobre nada?" Pensei na caixa de fotos na garagem, na vida que eu tinha deixado para trás e na que eu tinha construído. "Nenhum", falei, "nenhum." Meu celular estava com a tela para baixo na mesa, em silêncio, sem mensagens desesperadas, sem manipulação, sem drama, só paz numa casa cheia de gente que escolheu estar lá. Não porque precisavam de algo de mim, mas porque genuinamente gostavam da minha companhia. Isso valia mais do que qualquer desculpa ou segunda chance jamais valeria. A vida tinha voltado ao normal. Não, melhor que normal. Tinha se tornado o que deveria ter sido o tempo todo. Eu acordava quando queria, comia o que queria, assistia o que queria, passava tempo com quem queria, e pela primeira vez em anos eu não estava constantemente checando meu telefone com medo do que poderia vir a seguir. Não estava andando em ovos na minha própria casa. Não estava censurando meus pensamentos ou sentimentos para evitar um confronto. Eu era só eu, e aquilo era suficiente. Na semana seguinte, recebi uma notificação do LinkedIn. Ana tinha atualizado o perfil dela. Nova empresa, nova posição, gerente de marketing numa startup pequena. Boa para ela, imaginei. Não cliquei no perfil. Não tinha curiosidade sobre a vida dela. Aquele capítulo estava fechado, selado, arquivado. Doutor Tavares me mandou os documentos finais finalizados. Tudo assinado, tudo oficial. Ele incluiu uma nota. "Foi um prazer trabalhar com você. Desejo tudo de melhor daqui para frente." Guardei os documentos numa pasta no escritório. Provavelmente nunca mais ia precisar olhar para eles, mas era bom saber que estavam lá. Prova de que eu tinha feito a escolha certa. O projeto em Campinas estava chegando na fase final. A gente ia apresentar para os clientes na semana seguinte. Se corresse bem, e eu sabia que ia, seria um case study importante para o meu portfólio. Marina me mandou mensagem no meio da semana. "Trivia quinta. Você tá dentro?" "Sempre", respondi. Essa era a coisa. Tinha virado rotina. Não o tipo de rotina chata e sufocante que eu tinha tido no casamento, mas rotina boa, confiável, coisas para esperar com ansiedade. Quinta-feira à noite, a gente se encontrou no bar de sempre. O time estava empatado indo para a última rodada. A tensão estava alta, do jeito bom. "Última pergunta", o apresentador anunciou. "Categoria Eventos Atuais do Brasil." Marina me olhou. "Sua área." Sem pressão, Beatriz sussurrou. A pergunta veio. Nós acertamos. Primeiro lugar. A gente comemorou do jeito que sempre fazíamos. Nada exagerado. Só satisfação genuína numa pequena vitória compartilhada. Depois, no estacionamento, Marina disse: "Você sabe que a gente está orgulhosa de você, né?" Olhei para ela, surpreso. "Por quê?" "Por não desmoronar. Por reconstruir. Por ser a prova viva de que você pode começar de novo." Beatriz concordou. "A maioria das pessoas fica presa. Você seguiu em frente. Eu dei de ombros. Só fiz o que precisava fazer." "Exatamente", Marina disse. "E é por isso que a gente te respeita." Dirigi para casa naquela noite me sentindo completo. Não no sentido de que eu precisava de outra pessoa para me completar, mas completo como indivíduo, como alguém que sabia seu valor e se recusava a aceitar menos. Estacionei na garagem, entrei em casa. Tudo estava do jeito que eu tinha deixado, porque era minha casa agora, não nossa, minha. E aquilo não me deixava triste ou solitário, me deixava em paz. Sentei no sofá com um copo de água e liguei a TV. Nada específico, só ruído de fundo enquanto eu relaxava. Meu celular vibrou. Uma notificação do Instagram. Marina tinha postado uma foto da noite de trivia. Nós três segurando o troféu de papelão que a gente tinha ganhado.
A legenda dizia, com os melhores companheiros de time e amigos, melhores ainda. Eu curti a foto, porque era verdade. Eles eram os melhores amigos, o tipo que aparece quando você precisa, o tipo que te apoia sem te julgar, o tipo que faz você querer ser uma versão melhor de si mesmo, não porque te pedem, mas porque te inspiram. E pela primeira vez em muito tempo eu tinha isso. Eu tinha pessoas na minha vida que estavam lá porque queriam estar. Não por obrigação, não por história compartilhada que já tinha azedado, mas por escolha genuína. Aquilo era mais valioso do que qualquer casamento baseado em manipulação e comparações jamais poderia ser. Desliguei a TV e fui para o quarto. Amanhã tinha trabalho. Tinha a apresentação do projeto para se preparar. Tinha a vida para viver. E pela primeira vez em 7 anos, eu estava ansioso por tudo isso. Não tinha mais medo do que viria a seguir. Não tinha mais dúvida sobre meu valor. Não tinha mais vontade de ser alguém que eu não era. Eu era só João, e aquilo era mais do que suficiente. 6 meses haviam se passado desde que assinei os papéis do divórcio. A vida tinha encontrado um ritmo confortável. Trabalho estava indo bem, as amizades estavam sólidas, e eu finalmente tinha chegado num ponto onde acordava de manhã sem aquele peso no peito. Era uma terça-feira comum, quando tudo mudou de novo. Eu estava no escritório revisando as plantas do novo projeto quando meu celular vibrou, um número desconhecido. Normalmente eu ignoraria, mas algo me fez abrir. Era uma mensagem de WhatsApp, sem texto, só uma foto. Levou uns 3 segundos para o meu cérebro processar o que eu estava vendo. 2 mulheres sentadas lado a lado numa sala de espera clínica. Ambas com aquelas batas hospitalares azuis. Ambas visivelmente grávidas, as barrigas arredondadas óbvias mesmo através do tecido fino, e os rostos. Ana e uma mulher que eu não conhecia, mas que parecia ter a mesma expressão de choque e humilhação que imagino que Ana tivesse. Antes que eu pudesse processar, uma segunda mensagem chegou. Oi, João. Meu nome é Patrícia. Sou a esposa do Ricardo. Achei que você deveria saber. Ele engravidou as 2 ao mesmo tempo. Somos 2 idiotas. Fiquei olhando para a tela do celular. Li de novo. Depois, mais uma vez. Ricardo tinha uma esposa. Uma esposa que ele aparentemente nunca mencionou para Ana. E agora as 2 estavam grávidas, dele, ao mesmo tempo. Minha primeira reação foi uma risada incrédula que escapou antes que eu pudesse controlar. Depois outra. Em segundos eu estava rindo tão alto que meu colega na mesa ao lado me olhou com preocupação. Você está bem? Ele perguntou. Balancei a cabeça tentando me recompor. Melhor impossível, consegui dizer, porque a ironia era perfeita demais. Ana tinha me deixado porque eu não era homem suficiente. Porque o Ricardo tinha presença e confiança. Porque ela precisava de alguém melhor do que eu poderia oferecer. E esse mesmo Ricardo estava não só casado o tempo todo, mas tinha engravidado tanto a esposa quanto a amante praticamente ao mesmo tempo. Levei alguns minutos para me acalmar. Depois digitei uma resposta. Patrícia, obrigado por me avisar. Sinto muito pelo que você está passando. Como você descobriu? A resposta veio rápido. Encontrei a Ana hoje na clínica de ultrassom. Mesma médica, horários seguidos. Ela não sabia que ele era casado. Eu não sabia que ele estava tendo um caso. A gente fez as contas. Ele engravidou as 2 em semanas. Outra mensagem. Ela tá destruída. Eu tô destruída. Mas achei que você tinha direito de saber o tipo de homem que ela escolheu no seu lugar e que você teve sorte de escapar quando escapou. Digitei de volta. Eu realmente tive. Você vai ficar bem? Eventualmente. Já liguei para o meu advogado. Ricardo vai ter uns 9 meses muito interessantes pela frente. Boa sorte com tudo. Para você também. Tranquei o celular e coloquei na mesa. Fiquei olhando para a parede por um longo momento. Parte de mim queria sentir pena da Ana.
mas não conseguia. Ela tinha feito suas escolhas. Tinha decidido que o que a gente tinha não era suficiente. Tinha decidido que eu não era suficiente. E tinha perseguido o que ela achava que seria melhor. E agora estava grávida de um homem casado que tinha mentido para ela tanto quanto tinha mentido para a esposa. A justiça poética da situação era quase boa demais. Meu celular vibrou de novo. Dessa vez, era o número da Ana. Precisamos conversar. Não respondi. Mais mensagens começaram a chegar. João, por favor. Eu sei que você já sabe. A Patrícia disse que ia te contar. Eu preciso falar com você. Continuei ignorando. Porque o que exatamente ela esperava que eu dissesse? Que eu ia consolá-la, oferecer apoio, ser o ombro onde ela podia chorar sobre as consequências das próprias escolhas? Não. Aquele tempo tinha passado. Muito tempo atrás. Carlos me ligou na hora do almoço. Cara, você não vai acreditar no que eu acabei de ouvir. Já sei, falei. Como você já sabe. A esposa dele me mandou uma mensagem. Carlos ficou quieto por um segundo. Isso é... Nossa! Como você está se sentindo? Honestamente? Aliviado. Grato. E um pouco divertido com a ironia toda. Você é um homem maior do que eu. Não sou. Só sou alguém que já passou da fase de se importar. Quando contei para Marina e Beatriz naquela noite no jantar, as reações delas foram mais emocionais. Aquela vaca, Beatriz soltou. Não, espera. Isso é injusto com as vacas. Ela tem o bebê de um homem casado. Marina repetiu incrédula. O mesmo homem que ela achava que era melhor que você? O mesmo. Karma é real, Beatriz disse. Completamente real. As mensagens da Ana continuaram pelos próximos dias, cada uma mais desesperada que a anterior. Eu cometi um erro terrível. Você tinha razão sobre tudo. Eu nunca deveria ter saído. Por favor, me dá uma chance de explicar. Eu tô grávida e sozinha e com medo. Foi essa última que quase me fez responder. Quase. Porque por baixo de toda a raiva, de toda a mágoa, ainda tinha um resquício da pessoa que eu tinha sido. A pessoa que se importava com ela, que tinha prometido estar lá nos bons e maus momentos, mas daí lembrei. Ela que tinha quebrado essas promessas, não eu. Ela que tinha decidido que eu não era suficiente. Ela que tinha saído, e as consequências das escolhas dela não eram minha responsabilidade. Bloqueei o número dela. Dr. Tavares me ligou alguns dias depois. Sua ex-esposa me contatou. Quer saber se tem alguma chance de reconciliação? O que você disse para ela? Perguntei. Que eu não sou terapeuta matrimonial, sou advogado de divórcio, e que o divórcio de vocês está finalizado e selado, mas ela insistiu que eu perguntasse. A resposta é não. Nenhuma chance. É o que eu imaginei. Só queria confirmar. Obrigado por me avisar. Soube através de amigos em comum como as coisas estavam se desenrolando. Ricardo tinha efetivamente desaparecido. Não atendia ligações nem de Patrícia nem da Ana. Tinha se mudado do apartamento dele sem avisar ninguém. Deixou as duas completamente na mão. Patrícia tinha família para apoiar. Tinha recursos. Ia ficar bem, eventualmente. Ana tinha se mudado de volta para o apartamento minúsculo que tinha antes de casar comigo. Estava trabalhando mais mal, porque a gravidez estava sendo difícil. Tinha perdido a maioria das amizades. A família dela estava envergonhada com a situação toda. E eu me sentia nada. Nem satisfação, nem pena, nem raiva. Só nada. Era como se aquele capítulo da minha vida tivesse se tornado tão distante que poderia ter sido de outra pessoa. A promoção que eu tinha recebido estava indo bem. Minha equipe me respeitava. Os projetos estavam dando certo. Eu estava fazendo diferença, deixando minha marca. Marina começou a namorar um cara que conheceu no trabalho. Um fisioterapeuta como ela. Ele era legal e, mais importante, ele a tratava bem.
A gente saía às vezes os quatro. Eu, Marina, o namorado dela e Beatriz. Era normal, saudável, do jeito que as coisas deveriam ser. Carlos me convidou para ser padrinho no casamento dele. Você foi o cara que me mostrou que é possível sair mais forte do outro lado. Ele disse, seria uma honra ter você lá. Aceitei sem hesitar. Alberto me apresentou para a noiva dele. A gente tomou café juntos e ela era exatamente o tipo de pessoa que ele merecia. Alguém que o valorizava, que o apoiava, que não tentava mudá-lo. Eu ia para o casamento deles em 3 meses. A vida estava boa. Realmente boa. Passou-se mais um mês. Eu estava na academia quando vi uma mensagem de um número desconhecido. Por um segundo, pensei em ignorar, achando que era a Ana de novo. Mas não era. Era Patrícia. Oi, João. Só queria te atualizar. Tive a bebê. Uma menina saudável. Meu divórcio está quase finalizado. Ricardo vai pagar pensão, mas não tem direito à visitação até a criança ser mais velha. Foi decisão dele. Aparentemente, paternidade não era o que ele esperava. Quanto a Ana, ela teve o bebê semana passada também, outro menino. Ela tentou entrar em contato com o Ricardo, mas ele bloqueou ela. Ouvi dizer que ela está lutando, mas não é mais problema meu. Só queria que você soubesse que eu estou bem, recomeçando. E espero que você esteja também, respondi. Fico feliz em saber que você está bem. E sim, eu também estou. Boa sorte com tudo. Para você também. E obrigada por não ser como ele. Tranquei o celular e voltei para o treino, porque era isso. Eu não era como Ricardo, nunca seria. E Ana tinha trocado alguém que a teria tratado com respeito e dignidade por alguém que a via como algo descartável. Aquela era a escolha dela. E ela ia ter que viver com as consequências. Quanto a mim, eu tinha escolhido me escolher. Tinha escolhido minha dignidade, meu respeito próprio, minha paz. E aquilo tinha feito toda a diferença. 2 meses depois, eu estava no casamento do Alberto. A festa estava ótima, todo mundo dançando e celebrando. Eu estava no bar pegando uma cerveja quando uma mulher se aproximou. Com licença, ela disse. Você tá sozinho? Olhei para ela. Bonita, sorriso genuíno, olhos gentis. No momento, sim, respondi. Seu nome é João, não é? O Alberto mencionou você. Disse que você é arquiteto. Sou. E você é... Camila. Trabalho com a noiva. A gente conversou. Naturalmente, facilmente. Sem forçar, sem joguinhos. Só 2 pessoas se conhecendo. Quando a noite acabou, a gente trocou números. Não sei se vai dar em algo, falei pro Alberto mais tarde. Mas foi bom, fácil. Ele me bateu nas costas. É assim que tem que ser, cara. Fácil. Se você tiver que lutar por isso desde o começo, não vale a pena. Ele tinha razão. Dirigi para casa naquela noite me sentindo esperançoso, não desesperado, não carente, só aberto para possibilidades, porque eu tinha aprendido algo importante ao longo do último ano. Você não precisa de outra pessoa para se completar. Você só precisa ser completo sozinho primeiro. E daí, se a pessoa certa aparecer, ela adiciona à sua vida ao invés de definir ela. Meu celular ficava quieto agora, sem drama, sem manipulação, sem mensagens desesperadas de ex-esposas grávidas querendo uma segunda chance que não mereciam. Só paz, só possibilidade, só vida, e francamente não poderia ser melhor. 6 meses depois daquele casamento, eu estava jantando com Camila num restaurante legal no centro. A gente tinha estado namorando por alguns meses agora. Nada apressado, nada forçado, só conhecendo um ao outro, construindo algo sólido. Ela era tão diferente da Ana, direta, honesta, segura de si mesma. Ela não precisava que eu fosse menos para que ela se sentisse mais. Ela me celebrava, me apoiava, me desafiava da forma certa. E eu fazia o mesmo por ela. Estava pagando a conta quando meu celular vibrou. Uma mensagem de um amigo em comum.
Cara, acabei de ver a Ana. Ela tá com uma aparência terrível. Tentou falar comigo sobre você, perguntou se você estava vendo alguém. Achei que você deveria saber. Mostrei a mensagem para Camila. Você quer responder? Ela perguntou. Não preciso. Falei, deletando a mensagem. Aquele capítulo tá fechado. Ela sorriu. Bem fechado, selado, arquivado e enterrado. Bom, porque era verdade. O que quer que Ana estivesse passando agora não era mais minha preocupação. Ela tinha feito suas escolhas. Eu tinha feito as minhas. E minhas escolhas tinham me levado aqui, a uma vida que eu tinha construído nos meus próprios termos, com pessoas que me valorizavam, fazendo o trabalho que importava, sendo a versão mais autêntica de mim mesmo. Não tinha arrependimentos, nenhum. Marina me ligou na semana seguinte. Ela e o namorado estavam noivos. Você vai ser um dos padrinhos, certo? Ela perguntou. Seria uma honra. E João? Obrigada. Por tudo. Por ser real. Por ser você. Você nos lembrou que as pessoas boas ainda existem. Vocês fizeram o mesmo por mim, falei. Porque era verdade. Eles tinham aparecido quando eu mais precisava. Não por obrigação, não por pena, mas porque é isso que amigos de verdade fazem. A vida tinha um jeito engraçado de funcionar. Um ano atrás, eu estava num casamento morto, sentindo que estava se afogando, sendo comparado com outro homem, sendo feito me sentir menos do que eu era. Agora eu estava livre. Livre para ser eu mesmo, para construir a vida que eu queria, para estar com pessoas que me apreciavam pelo que eu era, e a mulher que tinha me deixado porque eu não era suficiente. Ela estava sozinha, lidando com as consequências de ter perseguido uma ilusão, de ter confundido confiança arrogante com caráter genuíno. Eu não sentia alegria com o sofrimento dela, mas também não sentia culpa pela minha felicidade, porque no fim, a melhor vingança não é fazer algo. É simplesmente viver bem enquanto as escolhas ruins dos outros voltam para assombrá-los. Era uma sexta à noite e eu estava no meu apartamento. Tinha me mudado do antigo há alguns meses. Queria um novo começo completo. Preparando jantar para Camila. Algo simples, massa caseira com molho que minha mãe tinha me ensinado a fazer. A campainha tocou. Abri e lá estava ela, com uma garrafa de vinho e aquele sorriso que sempre me fazia sentir em casa. Cheira bem, ela disse entrando. Espero que o gosto seja tão bom quanto o cheiro. A gente cozinhou junto, conversou, riu, não tinha tensão, não tinha joguinhos, não tinha conversas calculadas para evitar minas terrestres emocionais. Era só fácil. Depois do jantar, a gente estava sentado no sofá quando ela disse: Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você pensa nela? Na sua ex? Às vezes admiti, mas não do jeito que você está pensando. Não sinto falta dela. Não me pergunto e se. Só às vezes penso em quanto tempo eu desperdicei tentando ser alguém que eu não era. Camila assentiu. Entendo. E você se arrepende? Do tempo desperdiçado? Sim. Mas da pessoa que eu me tornei por causa disso? Não. Acho que eu precisava passar por aquilo para chegar aqui. Ela pegou minha mão. Fico feliz que você chegou. Eu também. E era verdade. Cada passo difícil, cada momento de dor, cada escolha que eu tinha feito para me defender, tudo tinha levado a isso. A uma vida que valia a pena viver. A uma pessoa que valia a pena estar com. A uma versão de mim que eu finalmente respeitava. Naquela noite, depois que Camila foi embora, sentei na minha varanda com uma xícara de café. A cidade estava quieta, as luzes piscando na distância. Meu celular estava na mesa, silencioso. Nenhuma mensagem desesperada, nenhuma manipulação, nenhum drama. Só paz. E percebi algo. Pela primeira vez em mais tempo do que conseguia lembrar, eu estava genuinamente feliz. Não feliz apesar de algo. Não feliz se ao menos. Só feliz.
Feliz com quem eu era, feliz com onde estava, feliz com as escolhas que tinha feito. E aquela sensação valia mais do que qualquer casamento baseado em mentiras e comparações jamais poderia valer. Ana tinha me deixado porque achava que merecia melhor. E talvez, do jeito distorcido dela de ver o mundo, ela realmente achasse que sim. Mas a verdade era que eu merecia melhor, merecia respeito, merecia lealdade. Merecia alguém que me visse pelo que eu era e decidisse que aquilo era suficiente, mais do que suficiente. E agora eu tinha isso. Não perfeitamente, porque nada na vida é perfeito, mas real, genuíno, honesto. E no final, era tudo o que importava. Nossa história chegou ao fim. Às vezes, a melhor vingança não é fazer nada. É simplesmente viver bem enquanto as escolhas ruins dos outros voltam para assombrá-los. Se você chegou até aqui, deixa seu like e se inscreve no canal. Histórias como essa mostram que recomeçar não é fraqueza, é coragem. Nos comentários me conta, você teria reagido como o João ou teria dado uma segunda chance? Às vezes, saber o seu valor e não aceitar menos é a decisão mais importante que você pode tomar. Selecionei outros 2 vídeos que tenho certeza que você vai gostar. Clica neles, que eu te espero na próxima história. Até breve.